Meus irmãos, a paz do Senhor, gostaria de convidá-los a ler comigo 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiramente dele. Quantos de nós ansiamos por manifestações de Deus em nossas vidas? Quantos de nós reivindicamos intervenções de Deus na nossa história de vida ou na história como um todo? Desejamos ver um Deus que opera, que age, se manifesta, que se revela, que faz conhecidos seus feitos, que torna notórios suas maravilhas diante de nós e diante dos homens. Este é o anseio do coração de todos aqueles que conhecem a Deus. Aqui o Senhor Deus fala através de um profeta, o rei Asa, a respeito de como podemos alcançar uma manifestação de Deus nas nossas vidas de forma constante, abundante e maravilhosa. Ele diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiramente dele. Às vezes o que a gente reivindica é termos mais de Deus nas nossas vidas. E ansiamos por termos mais de Deus nas nossas vidas. E concentramos nossas orações, buscas, nossos anseios nesta questão de obtermos mais de Deus. O segredo para termos mais de Deus é dito nesse versículo: o Senhor se mostrará forte para aqueles cujo coração é inteiramente dele. A nossa preocupação deveria ser não se concentrar em ter mais de Deus, mas em primeiro lugar se concentrar em oferecer mais de nós mesmos para Deus. A preocupação deveria ser quanto Deus tem de nós. Quanto Deus tem de nós. Deus sempre viveu uma experiência difícil com o seu povo. Quantas vezes Deus teve a triste experiência de rivalizar com outros que ocuparam o coração do seu povo? Quantos não foram espécies de rivais para Deus? Nos dias do profeta Elias, o profeta diz: por que cocheais em dois pensamentos? Coração dividido, um coração que não era inteiramente fiel ao Senhor. E quantas coisas às vezes ocupam o nosso coração e está nos dividindo? Quantas são as coisas que faz com que o nosso coração esteja dividido entre os interesses de Deus e os interesses deste mundo? Aqui o Senhor está dizendo que se faz forte para aquele cujo coração é inteiramente dele. Essa é a grande questão. O quanto Deus tem de nós, quanto Deus tem de mim e de você nesse dia. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 6 que nós devemos nos oferecer, nos apresentar a Deus como vivo entre os mortos. No capítulo 12 ele diz: portanto, apresentai-vos a Deus, apresentai os vossos corpos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Ofereça os vossos membros como instrumento de justiça. Quando Paulo usa aqui essa figura, ele está usando a figura do sacrifício oferecido pelo sacerdote sobre o altar, onde a vítima era colocada completamente sobre o altar para ser oferecido ao Senhor. Assim deve ser a nossa vida, uma oferta total para o Senhor, uma entrega de si mesmo para Deus. Quanto Deus tem de nós?
O próprio Deus está dizendo: vocês vão ver o quanto eu sou forte para com você, quando o seu coração for totalmente meu, quando o seu coração for inteiramente meu. O profeta Jeremias, o Senhor diz através dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Deus não aceita corações divididos. Deus não aceita se tornar apenas algo secundário em nossas vidas. O pouco que a gente tem das manifestações de Deus é relativo ao tanto que Deus tem de nós. Porque Deus enche a terra da sua bondade. Até os homens maus, eles têm algo de Deus. A própria existência é um presente de Deus. A manutenção da vida é algo de Deus para os homens. Todas as coisas são bênçãos de Deus. Mas há muitos que Deus dá algo de si mesmo. Deus não tem nada deles. O coração deles não pertence a Deus. Os interesses deles não são interesses voltados para os interesses divinos. Então, o que é interessante não é o quanto nós podemos receber de Deus, porque até os ímpios recebem. Jesus disse que o Pai faz com que a chuva venha sobre justos e injustos, o sol nasce sobre justos e injustos, as bênçãos de Deus são derramadas e as pessoas têm algo de Deus. Sempre alguém, não existe um só ser humano nessa terra que não tenha algo de Deus recebido da parte de Deus. Mas o quanto Deus tem dessas pessoas? A caminhada de Abraão nos ensina muito, pois aquele foi um homem abençoado por Deus de forma extrema. Abraão tinha muito de Deus, mas em relação a essa condição de ser um homem abençoado, acumulado das bênçãos de Deus, em resposta a isso, o coração de Abraão pertenceu ao Senhor. No capítulo 22 de Gênesis nós vemos isso, como já falamos aqui anteriormente. Quando Deus lhe pede o seu filho, o seu único filho Isaque, ele não hesita em entregá-lo. E aí Deus diz: na hora do sacrifício não faça, porque agora eu sei que o seu coração pertence a Deus, ou eu sei que agora temes a Deus. Eu sei que agora o seu coração é inteiramente do Senhor. E aquele homem estava pronto para ver tudo aquilo que Deus tinha para fazer, porque o seu coração era inteiramente do Senhor. Que a gente possa ter um coração inteiramente do Senhor. Esta é a grande preocupação. Que Deus tenha mais de nós e a gente não fique apenas numa ansiedade de saber como é que eu vou receber mais de Deus. Coloque-se sobre o altar, se coloque diante de Deus como uma oferta total de si mesmo, uma entrega de si mesmo, se consagre a si mesmo. Foi o chamado de Davi para os filhos de Israel, quando ele chamou o povo para trabalhar para a construção do templo, para fazer uma oferta. Ele disse: aquele que se consagrar ao Senhor, traga a sua oferta perante o Senhor. Que antes de darmos qualquer coisa para Deus, nos demos a nós mesmos. Antes de qualquer outra oferta que possamos trazer, a oferta que mais Deus reivindica é a oferta de nós mesmos para Ele, e que Ele possa nos ter totalmente, para que a gente possa ter mais de Deus. Se Deus tiver mais de nós, mais de Deus nós teremos em nossas vidas. Deus abençoe os irmãos, que você tenha um restante de dia abençoado, uma tarde debaixo da graça e da bênção do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez, Senhor, compartilhar a tua palavra com aqueles que reservaram este momento para estar diante de ti. Que as bênçãos do Senhor se derramem rica e poderosamente na vida dos teus santos. Nos abençoa, nos guarda, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.